A paz do Senhor a todos, as meninas, a todos. A partir dessa semana, eu estarei gravando os devocionais, semanal, uma vez por semana, aos sábados, tá? Então hoje eu vou dividir uma palavra com vocês. A leitura está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Apenas um versículo para nossa reflexão, que diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Vou repetir. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Essa semana eu refleti, na verdade, sobre um assunto e caí nesse texto, Esse texto, ele fala que se a nossa esperança está somente para esta vida, Ele fala esta vida, Essa vida que a gente vive agora, Nesse momento, que nós somos os mais dignos de compaixão, Outras traduções dizem que nós somos os mais miseráveis dos homens, E existem muitos estudos acerca desse versículo, para nos lembrar o quê? Que em Cristo está a nossa esperança, em Cristo há a esperança, em Cristo há a nossa esperança, Cristo é a nossa esperança. Mas eu fiquei refletindo, esperança do quê? Muitas pessoas, elas desejam apenas que as suas preocupações sejam removidas, Então elas esperam apenas por essa vida. Elas têm tantos problemas às vezes e elas querem apenas, eu queria apenas que meus problemas fossem resolvidos. Outros desejam uma vida mais fácil de pecado, que consiga pecar com mais facilidade, E isso lhe traz alegria, lhe traz algum prazer, um prazer terreno, Só que essa leitura, ela traz pra gente o quê? Que a libertação que Jesus nos concedeu através do sacrifício lá na cruz, ela vai além do âmbito humano, além da nossa vida aqui na terra, Então ela não é somente terrena, vai muito além disso. Talvez você esteja ouvindo e esteja falando, mas eu já fui liberta, eu já aceitei Jesus. Essa palavra não é para mim, mas essa palavra é para todos nós que caminhamos ou que ainda não caminha. Porque existem pessoas que caminham, mas por desejarem, em primeiro lugar, as coisas terrenas, acabam se afastando da presença do Senhor. Então, a Bíblia sempre nos adverte, então nós precisamos estar ligadas, sempre em oração e um relacionamento constante com o Senhor, A libertação que Jesus nos ofereceu é uma libertação do poder da morte, do poder do inimigo, do poder da condenação interna e do poder do pecado. Amém? Você crê nisso? Eu creio. A nossa esperança em Cristo, ela nos proporciona ter uma nova vida. A gente sempre fala isso para quem ainda não é convertido, Que é uma nova vida. É uma vida do quê? É uma vida com a presença de Deus, Com a presença dele, onde nós somos transformadas e capacitadas pelo Espírito Santo continuamente. A obra, ela não está focada nessa vida, pois tudo isso aqui vai passar como um grande estouro. Isso é certo. Então não deve estar focada aqui. Eu não estou querendo dizer que é errado, por exemplo, você desejar um emprego bom, ter uma promoção ou ter uma carreira, estudar. Não, por favor, não é isso. Estou falando aonde a gente deposita a nossa expectativa maior, Jesus é a primícia, ele deve ser o primeiro, entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, A palavra nos diz, como eu lhe disse, os que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis dos homens. É forte isso, A religião,
tá? Eu tô falando da religião, tô falando da palavra. A religiosidade, ela prega um Jesus para esta vida. A gente tem visto muito isso, né? Muitos buscam na igreja, né, frequentar a igreja, porque eles querem um Jesus que resolvam todos os seus problemas terrenos, que lhes forneça bens materiais, que lhe forneça o carro do ano, o carro zero, uma vida livre de dificuldade e de problemas, e a gente sabe que não é assim. E dentre outras coisas que são temporárias aqui na Terra. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mateus 6,33 já nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, na verdade, nós devemos almejar, em primeiro lugar, um relacionamento com o Senhor, um compromisso com Deus, uma aliança com o Pai. Então, essa deve ser a nossa procura, o desejo do nosso coração, o que nós almejamos, porque a palavra nos diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus irá conceder o que nós necessitamos, né? E nós vemos muito templos cheios e as pessoas em busca de um Jesus que vai resolver todos os seus problemas. Não que ele não resolva, gente, a questão não é isso, resolve, né? Mas essa não deve ser o nosso id ao Senhor, né? Não deve ser o nosso principal foco a buscar a Deus, né? E talvez você fale assim: mas eu busco direitinho, eu não ponho foco. Mas eu estava refletindo, sabe como eu cheguei nessa palavra, nessa reflexão? Nós estamos há um pouco mais de um ano em pandemia. Eu vou falar pela igreja local que eu frequento, tá? Eu sei que tem outras pessoas de outras denominações que assistem os meus vídeos, pessoas que não congregam em nenhuma igreja e também assistem, não só o pessoal da igreja onde eu congrego. Então, eu estou falando com relação, tá, ao que eu vejo dentro da igreja local onde eu frequento, tá? Igreja vazia, tá? Eu sei, irmãs, que o Covid está aí. Eu sei, eu acredito na doença, eu já falei. Inclusive eu fui contaminada pelo vírus. Mas com todos os cuidados, todos os recursos que a igreja tem oferecido, álcool, distanciamento, uso da máscara, a higiene, a limpeza do templo, o tempo reduzido, né? Para nossa proteção da nossa saúde mesmo, né? E mesmo assim as pessoas não vai. Tem pessoas que estão há mais de um ano sem colocar o pé dentro do templo. Eu não preciso. Gente, nós somos morada do Espírito Santo, somos. Nossa casa é casa de oração. É casa de oração, deve ser. Devemos orar continuamente. Mas se faz necessário que estejamos em comunhão com os nossos irmãos. A congregação se faz necessária, tá? Nós precisamos, porque dentro da congregação, quando eu falo da igreja ali, da comunhão, há acolhimento. A palavra nos diz que se um cair e tiver o outro ali, né, para levantar, se faz necessário isso, porque aquele que cai sozinho, ele corre o risco de se manter caído e de não se levantar. Então o meu alerta hoje, na verdade, era isso. Se você já está um bom tempo sem colocar o pé dentro do templo, irmãzinha, vá. Vença o medo. Eu tenho medo do Covid. Vá com medo mesmo. Tá? E busque sempre, gente. Buscai primeiro no reino de Deus, tá? E as outras coisas não serão acrescentadas. E Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém? Deus abençoe. Um ótimo final de semana, uma ótima semana a todos. Em nome de Jesus. Amém.